Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler do 13 ao 15. Na verdade, eu vou enganchar até o 18, para a gente ver o contexto maior. Mas a ideia é do 13 ao 15. E o tema é, como bem propício para hoje, a história depois do Natal. O que acontece logo depois do Natal? E esse logo depois não é tão logo, né? Alguns vão conjecturar que a história que iremos ler agora passa cerca de 2 anos depois. Por quê? Acontece da visita dos astrólogos, né? Chamamos de reis magos, que aqui já cai algumas coisas que nós acreditamos mais por tradição do que pela Bíblia. Não eram reis e nem magos no sentido de magia ou algo do tipo, né? Eles eram estudiosos das estrelas. E de alguma maneira Deus deixou alguma promessa em algum povo, em alguma cultura, de que haveria uma estrela em especial, e essa estrela guiaria até o Salvador. E aí esses astrólogos, esses estudiosos das estrelas, eles vão até seguindo a estrela e chegam lá em Jerusalém, no caso, pedem informação para Herodes, e Herodes consulta ali os escribas, os mestres da lei, que dizem, não, o Messias havia de nascer em Belém, que eu não me lembro bem, mas é cerca aí de 10 quilômetros de Jerusalém, algo do tipo, um pouco mais, um pouco menos. Então eles vão e adoram a Jesus, mas também não eram 3, né? A gente ouve dizer que eram 3 reis magos. Na verdade, a contagem de 3 é por causa da espécie dos presentes que foram dados, né? Ouro, incenso e mirra, mas nada na Bíblia diz que eram apenas 3. É muito possível que fosse uma caravana que deram 3 diferentes presentes, né? Outra conjectura já é mais fácil, né, de aceitar, que esses presentes sustentaram José, Maria e Jesus no Egito, por exemplo, tão pobres, como que eles fogem, vão para outro lugar, sobrevivem numa cultura diferente. É bem possível que tenha sido por causa do ouro, do incenso e da mirra, que eram produtos de, vamos dizer assim, de alto valor, né? O ouro, claro, mas os outros também, ainda que hoje não valham tanto assim. Tá bom? Dito isso, nós vamos ler Mateus 2, do 13 em diante. Tendo-se eles retirado, que no caso foram os magos, né? Ou os reis magos, seja como chamarmos, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar um menino para o matar. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existiam. Amém? Irmãos, o contexto aqui é de que o anjo enviado por Deus fala para José, o pai de família, apesar de não ser pai, né, autêntico nesse sentido carnal de Jesus, ele é aquele que vai cuidar de Jesus e vai ser aquele que vai ser o pai terreno de Jesus. Alguns chamam de pai adotivo de Jesus. E ele vai ser avisado pelo anjo. Ele toma a frente, leva a sua família para o Egito. Naquela noite de prontidão, ele é obediente. Temos em José, aliás, um grande servo de Deus. Mas a história depois do Natal, né, que é essa história, eu tomei 4 lições de história mesmo para nós percebermos. A história depois do Natal, e na verdade todo esse contexto, é na verdade uma história da salvação. Por quê? Tem um fio condutor aqui. Deus está preocupado em enviar, guardar e cuidar do seu filho, para que obviamente ele cresça, seja assim o salvador do mundo. Então existe aquilo que chamamos de história da humanidade. A história está rolando, está acontecendo, mas existe a história da salvação que Deus está construindo nesse meio todo.
é a história em que o anjo aparece, o anjo fala com Maria, com José. Enfim, essa história já vem de longa data. Em Deus criar o seu povo, Ele já está trazendo a sua salvação, né? Ou criando o caminho para que isso acontecesse na chegada de Jesus. Então, essa é o que poderíamos dizer de uma história de salvação, em que Deus estava cuidando de todos os detalhes para que o seu filho fosse salvo, fosse cuidado, fosse guardado. Vemos Deus agindo propriamente aí, e aqui é uma maravilha, um milagre. Podemos ainda dizer glória a Deus nas alturas, com certeza, mas tem um problema. Qual que é o problema? Você vai dizer assim, e os meninos, foram mortos meninos, né? Não meninas, porque obviamente o rei era um homem que viria. Então meninos, eu não sei, eu sei que a conta é pequena. Então quando nós ouvimos dessa matança de Herodes para com os meninos de Belém e contornos, eu mesmo imaginava que eram milhares, né? Mas Belém era uma aldeia pequena, tem aí suas centenas de pessoas, e certamente não havia muitos meninos não. Talvez aí, se não me engano, alguém diz cerca de 20, 15, enfim, ainda que seja uma média de 30, obviamente não é uma grande matança nesse sentido, mas isso não consola em nada, dizer que eram poucos. Por quê? Porque qualquer mãe, qualquer pai saberia dizer que isso é terrível. O que Deus não cuidou? Temos aqui, irmãos, e eu vou entrar nesse problema, que é um problema moral, né? Alguns poderiam dizer, nesse mato sem cachorro, porque é uma dificuldade em responder isso. Deus retira, avisa de Jesus o que custava o anjo passar pelas outras casas e dizer, ô fulano, dá uma saída aí, só corre aí de Belém, né? Salve-se quem puder, pelo menos. Mas isso não acontece. Temos o que poderíamos chamar de um problema moral. Por que as outras criancinhas não foram salvas? Bom, e aí nós entendemos a duras penas, e você e eu entendemos a nossa carne, na nossa vida por vezes, que a história da salvação que Deus está construindo é em cima de uma história da humanidade, que é uma história de pecado, em que, por exemplo, o poder deste mundo continua vigente. O poder de Herodes ainda era o poder que mandava. Herodes ainda tinha poder de mandar matar. E a gente pode fazer a conexão aqui com alguns poderosos do mundo hoje, né? Por exemplo, assistia muito notícia de guerra. Logo que começou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, eu queria saber de tudo. Eu ia no jornal, eu via as notícias, as reportagens, até porque hoje tudo filmado, né? Tem soldados que filmam em primeira mão, eles guerreando, e chegou uma hora que eu não aguentava mais ver, porque é uma miséria, né? uma desolação. Isso poderíamos chamar de uma desgraça de fato. E aí a gente se pergunta, tá, mas e aí? A história da humanidade, que é uma história de pecado, de dificuldade, continua vigente. O coração do ser humano, assim como o de Herodes, pode ser tão mau quanto a gente possa imaginar, ou mais. E a verdade é que há situações em que Deus permite que o fluxo da vida continue. E por isso que eu disse que talvez você já tenha passado por algo assim. Talvez já tenha acontecido algo que você possa dizer, mas por que Deus não fez como fez com Jesus? Mandasse um anjo, avisasse. Não é verdade, irmãos? Tirasse. E é claro que a gente reclama de muita coisa. Se a gente bate o dedo na quina, a gente está reclamando. Mas tem coisas que não é bater o dedo na quina, tem coisas que são coisas desoladoras, como é o caso dessas crianças. Mas a verdade é que no fim, e aqui está a resposta, penso eu, só há uma solução, só há uma resposta moral que tem a ver com uma resposta certa, para aqueles que creem no Deus da Bíblia. Se você lê essa história na Bíblia, então você tem que, ao aceitar essa história, tem que aceitar o Deus que conta essa história. Por quê? Porque esse é um Deus que, apesar de não ter salvo as criancinhas de Herodes, é um Deus que salva eternamente. Na verdade, Ele salvou em sua eternidade. Essa é uma resposta que podemos dar e que nós damos aos nossos corações por vezes. Deus salvou, no final das contas, a vida dessas crianças, mas não como nós queríamos. Então, como que a gente olha essa história depois do Natal? Primeiro, é uma história da salvação, mas é uma história da salvação construída no meio de uma história de desastres, de dificuldades, uma história de pecado. Deus está fazendo isso. E se você olhar para a sua vida, você vê isso também.
tem salvação de Deus. Deus está agindo, Deus está trazendo graça, trazendo alegria, trazendo restauração, mas no meio disso tudo tem morte, tem doença, tem tristeza, tem angústia, não é verdade? No meio das cores lindas e graciosas, tem as cores obscuras. Como entender isso, né? Tem uma poesia chamada Tapeceiro, já contei sobre ela aqui, gosto muito, virou uma música, eu conheci por causa da música, mas é uma poesia, não sei se americana, que uma famosa escritora chamada Elizabeth Elliot conta. Ela perdeu 3 maridos. O primeiro é um missionário, Jim Elliot, foi morto no campo missionário, e o segundo marido faleceu de câncer, e o terceiro não me lembro o motivo, mas ela tem motivos para murmurar. E ela escreve um livro, e neste livro o final é essa poesia do tapeceiro. E este autor compara a nossa vida com a construção de um tapete, no qual Deus é o tapeceiro. Se você já viu um tapete por trás, esses tapetes famosos, né, tipo persa, um tapete do lado do avesso é feio, não é verdade? Você já viu? Ele é todo cheio de costura, né? Passa a linha para cá, passa a linha para lá e tal. E essa poesia diz isso, né? É que o Senhor é o nosso tapeceiro, e no meio das cores nubladas e tristes tem as cores alegres. E é só no fim das contas que tudo se encaixa, tudo se explica. Quando nós olhamos para o lado certo do tapete, a gente consegue entender. Mas a verdade é que a gente ainda não está olhando para o lado certo do tapete. Nós estamos olhando só pelo lado de cá. A gente está vendo a costura para lá, a costura para cá. Aí mistura cores vivas, cores lindas e brilhosas, com cores escuras e angustiantes. Mas no final das contas, tudo isso serve para fazer o que esse poeta chama do tapete da vida, né? Que no final das contas glorifica a Deus. Essa é a história da salvação. Ela está sendo construída no meio de uma história de tristezas, de lutas, de guerras, de desastres, dos quais eu até, como eu disse, não aguento mais nem ver notícia, de tão difícil que é. A segunda coisa é que essa história que acontece depois do Natal é uma história de cuidado, representado claramente em Jesus, José e Maria, mas que chega até nós. José, Maria e Jesus, veja só a lista do que eles eram, né? Uma pequena lista. Eles eram pobres, desassistidos, não tinha médico, não tinha SUS, não tinha plano de saúde. O hospital em que Jesus nasceu foi uma estrebaria, então tinha lá a vaca para ajudar, talvez tinha o bode se precisasse de uma sutura, de uma anestesia, quem sabe lá um cavalo dava um coice, era isso aí, né? Ele é totalmente desassistido, ou seja, rejeitado, esquecido. Mas adiciona-se a isso mais uma coisa. O que eles viraram agora? É simples, refugiado. Jesus, Maria e José foram refugiados, porque esse é o termo, né? Quem foge do seu país, porque vai ser morto pelo ditador que manda no país, é o quê? Refugiado. Esse é o termo. Portanto, essa é uma história de cuidado. Deus cuida do seu filho Jesus. Mas pela graça dele eu posso dizer da minha vida, e certamente você pode dizer da sua, Deus tem um cuidado pessoal. O cuidado de Deus é tão pessoal que é personalizado. Por isso que às vezes eu olho e falo assim: Deus, por que o Senhor não faz comigo o que o Senhor fez na vida da irmã Eugênia? Porque eu não sou a irmã Eugênia. Então Deus faz na vida dela aquilo que Ele quer, que é bom para ela, e que é uma história de vida dela. Entende? Talvez você olhe para mim e fale assim: Deus, faz na minha vida o que o Senhor fez na vida do pastor Daniel. Não sei se muita gente vai fazer essa oração não, né? Mas, por que não? Porque é personalizado o tratamento, é um cuidado pessoal. Mas Deus continua cuidando dos seus. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que a gente está olhando tanto para a grama do vizinho, a gente está olhando tanto para o anjo que está falando com o vizinho, que a gente não percebe o cuidado de Deus com a gente. Na verdade, nós estamos nos atentando tanto para murmurar, que a gente não tem tempo para perceber a mão de Deus. Eu estava pensando nesse tópico aqui, e me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava lá no Rio Grande do Sul ainda, e numa noite, né, num domingo à noite, eu ouvi um pastor pregando sobre agradecimento. Aí ele disse assim: sabe por que nós não reconhecemos Deus atuando na nossa vida? Porque muitas coisas que Deus faz, a gente não dá o devido crédito a Deus, a gente não vê Deus, então a gente não agradece a Ele. Eu achei tão bonito, tão bacana.
No outro dia de manhã, estávamos eu e a Anne indo para uma outra cidade, esqueci o nome agora, mas uma cidade que ficava uns 100 quilômetros dali, a gente precisava fazer alguma coisa, fomos de manhã, e o carro que a gente tinha era o carro da igreja, um Uno, né? 1.0, daquele que você acelera, ele pensa, vai depois, né? Estou dizendo isso por quê? Na estrada, não estava muito movimentado, mas a estrada era simples, tinha 2 caminhões vindo ladeira abaixo, aqueles caminhões assim com 2 partes cada um, né? Eu esqueci o nome daquilo, mas eu olhei de longe e falei, não, vou ultrapassar os 2 aqui, porque senão eu fico atrás do caminhão. Ultrapassei o primeiro, e era da mesma empresa, porque era o mesmo logo, mesma cor e tal, e um encostou no outro, eu acho que era combinado isso, um encostou no outro, fechou, não conseguia entrar, e começou a subida, o carro não ia ultrapassar outro caminhão, não tinha força para isso, né? Segunda de manhã, o carro não queria trabalhar, devia ser isso, né? Nessa subida, despontou um carro vindo lá na frente, né? E vem o carro, e eu acelerando, falei, não, vou dar uma freada. No que eu tentei frear, os caminhões também estavam ali, sabe, meio que equilibrado no meio, ia ser difícil fazer uma grande manobra assim, né? E a preocupação foi de 0 a 100 mais rápido que o carro, sabe? Porque vai vindo o carro lá longe, mas vai se aproximando, começa a falar e não tinha acostamento, aí você começa a orar, né? Aí você lembra do Senhor, né? Que é o Senhor da sua vida, fala, Senhor, abençoa, Pai, e começa a bater o desespero. E assim, antes de ficar qualquer situação mais, né, complicada, apareceu um espaço do lado assim para estacionamento. E aí eu estacionei e passou, o carro não passou perto, mas depois de talvez uns 5, 8 segundos, o carro passou, os caminhões foram embora. Na hora que estacionei, eu falei assim, nossa, ainda bem que tinha esse negócio aí para estacionar. Eu ia ter que frear muito, o carro não ia ultrapassar outro caminhão, ia ser uma freada muito brusca, talvez não ia conseguir jogar. Se viesse outro atrás, então, fiz aquele cálculo rápido, né? Falei, ainda bem que tinha isso aqui, que eu joguei aqui, ficamos tranquilos, respiramos, conseguimos seguir viagem. E depois eu me lembrei da pregação que eu tinha ouvido na noite anterior. Gente, como que pode? Na hora do aperto eu comecei a orar, mas depois que aparece o acostamento, eu falo, ainda bem, olha que sorte, né? Que sorte que apareceu justo ali um acostamentinho, né? E tive que pedir perdão para Deus, né? Por quê, irmãos? A gente não vê o cuidado de Deus, porque por vezes nós estamos treinados para não ver o cuidado dele. Quando ele cuida, a gente fala assim, ainda bem que deu certo isso, né? Olha só como eu sou inteligente, como eu sou sábio para fazer tudo isso, né? Deus cuida, irmãos. Por vezes, ele usa anjo, como ele fez com o anjo enviado aqui para anunciar. Por vezes, ele usa pessoas, como é o caso de José, foi usado para cuidar de Jesus. Por vezes, ele usa situações. E alguém já disse que Deus gosta de trabalhar nos bastidores. Ele gosta de fazer coisas. Deus não precisa se mostrar para nós, né? Ele já se revelou, aliás. Mas às vezes Deus faz coisas nos bastidores. E a história de Jesus revela uma história de cuidado, em que Deus cuida. E quem estava de fora, quem olha para aquele casal fugindo de noite, indo embora à noite, não sabia, mas Deus estava cuidando deles. Talvez seja assim na sua vida, né? Deus está cuidando, Deus está trabalhando nos detalhes, e cabe a nós reconhecermos isso, porque a história depois do Natal, lembre disso, é uma história da salvação, no meio de toda a bagunça da humanidade, da história da humanidade, mas também é uma história de cuidado, e Deus continua cuidando dos seus filhos. A terceira parte é que essa também é uma história de libertação. O evangelista Mateus cita claramente um profeta, diz que para que se cumprisse da parte do Senhor o que foi dito pelo Senhor através do profeta, que diz, do Egito chamei meu filho. Quem é esse profeta? O profeta Oséias, no capítulo 11, verso 1, ele fala, do Egito chamei meu filho, essa é a frase. Só que o profeta Oséias, e aqui a primeira vez que eu vi essa conexão de Mateus com Oséias, eu pensei, mas peraí, Mateus parece que ele errou em alguma coisa, porque claramente o Oséias está citando quem? O povo de Israel que saiu do Egito. Então o profeta está dizendo, do Egito chamei meu filho, porque Deus tirou Israel do Egito, e aqui o povo de Israel está sendo chamado de filho de Deus, que foi tirado do Egito. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, o que ele está fazendo? Uma libertação. Deus está livrando o povo do jugo do cativeiro físico mesmo lá do Egito. Mas agora Jesus está sendo comparado ao povo de Israel no Egito, porque ele vai até lá e depois ele vai voltar
claramente volta depois, obviamente. Portanto, essa história também é uma história de libertação. Deus estava cumprindo em Jesus aquilo que foi falado pelo povo de Israel. Aliás, ou ao povo de Israel, né? Jesus é o cumprimento pleno das promessas de Deus para Israel. Eu não estou aqui olhando para frente, para o futuro, né? Porque é uma discussão aí, se Deus ainda vai redimir todo Israel ou não, mas deixemos isso para um próximo momento. Agora, que Jesus é o cumprimento de tudo que foi prometido a Israel, certamente. Ele é o descendente por excelência de Abraão, Jesus é o descendente do rei Davi, Jesus é o profeta por excelência, sacerdote, é rei como descendente de Davi, aliás. Jesus cumpre toda a lei, Jesus é a própria sabedoria de Deus, por isso que ele é mestre, nele estão escondidos todos os tesouros da ciência e sabedoria, ou seja, tudo aquilo que Deus projetou para Israel demonstrar, Jesus é a aplicação plena. Israel se torna o que então? Nos termos mais técnicos, Israel é um tipo e Jesus é antítipo, ou seja, Israel é uma ilustração daquilo que se cumprirá plenamente em Jesus. Como se Israel fosse uma luz fraquinha, assim, tentando uma chama de uma vela, assim, tentando não se apagar, e Jesus é o próprio sol da justiça que brilha ali. Mas a nós cabe lembrar que libertar o povo do Egito, aliás, é a história de libertação. Mas agora não é uma libertação física, não é uma libertação dos poderes deste mundo. Então, não posso dizer para você, olha, creia em Deus, aqui no Deus que age em Jesus e que tira do Egito, que você vai ter a libertação de tudo que você imaginar. Não, mas é uma libertação espiritual. O cumprimento em Jesus é mais profundo e, aliás, eterno. Agora, Jesus volta do Egito, ou vai voltar depois do Egito, porque ele será a libertação plena. Aliás, é isso que está disponível para nós hoje, né? Libertação plena em Jesus. E por final, aplicando isso também, essa história depois do Natal, é uma história de amor. Deus, na verdade, amou o seu povo. Deus não se esqueceu do seu povo. Ainda que a história continuou seguindo, e a história de Israel é uma história extremamente triste, irmãos. Nós olhamos para a história recente do povo de Israel, como foi o caso do ataque lá do Hamas, né, ano passado, como foi o caso do nazismo, que atacou Israel, que queria acabar com o povo judeu. Então, alguns imaginam assim, olha como estão odiando o povo judeu há pouco tempo, né? Na verdade, é uma história de séculos, milênios, na verdade, que o povo de Israel é perseguido. E a história vai continuar depois de Jesus sendo assim. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é destruído. E se você assistir a história do que os nazistas fizeram com os judeus, é muito próximo ao que acontece no ano 70, com um soldado, um general romano, se não me engano é o Tito, alguma coisa assim, que vai lá e destrói, isso mesmo, Tito? Ele destrói Jerusalém e faz atrocidades, dos quais não convém falar aqui. A história, infelizmente, vai seguir o seu rumo, mas Jesus estava ali presente para iniciar ou para chegar no auge de uma história de amor. Deus ainda ama o seu povo, Deus ainda cuida do seu povo. Deus cuidou de Jesus e Jesus é o cuidado de Deus para nós. O povo de Deus ainda é perseguido e não há nenhuma projeção, nem humana nem espiritual, para dizer assim, logo a perseguição acaba. Vai acabar quando Jesus voltar, e ainda se crê que vai intensificar, né? Enfim, mas a verdade é que, apesar de tudo, toda a história seguindo o seu rumo de tristeza, de agonia, Deus tocou a terra, Deus chegou na terra, e a coisa mudou. Deus chegou na terra, e agora haveria mudança. Por quê, irmãos? Porque onde Jesus chega, a coisa muda, e Jesus já está entre nós. O reino de Deus, do qual Ele é o rei, já está perto da gente, já está conosco. Apesar de que ainda não em sua plenitude, nós já podemos ver o reino de Deus acontecendo de variadas formas. Portanto, o Deus que chegou, construiu uma história de amor. Uma história de amor, primeiramente com o seu filho, de cuidado com ele, mas através de Jesus, e em toda a história, né, de Jesus, sua morte e ressurreição, uma história de amor. Alguns dizem assim, eu vou usar isso como exemplo, quem não vem para Jesus pelo amor, vem pela dor. Você já ouviu isso? Não conheço ninguém que não tenha vindo nem pela dor nem pelo amor.
Todo mundo vem porque dói, porque no mínimo o pecado doeu, ou as consequências do pecado muitas vezes. Mas vem também pelo amor, que foi tocado pelo amor de Deus. Não tem ninguém que tenha se convertido que diz assim: não, eu não vim pelo amor não. Claro que veio, que a obra redentora de Jesus já é uma obra de amor, é o auge da história de amor. E em Jesus, e aqui é claro que a gente aplica para nós, mas pensando no mundo, tem uma ilustração de um pastor, eu termino com ela, que eu acho fantástica. Ele diz que quando vem Jesus, em toda a sua história, como eu falei, depois da morte e ressurreição, é tal como quando o Titanic bateu no iceberg. Você já viu a história de Titanic? Já assistiu o Titanic? Mesmo quem não assistiu sabe a história. Está lá o povo dançando, cantando, rindo, e bate no iceberg, lá nas profundezas da água, e faz um corte no navio. Só que depois que o povo toma aquele susto, que as coisas se mexem tudo, o que acontece? Você que é bom de filme, quer dizer, perguntar para o William, né, que ele é bom de filme. O povo para, se assusta, depois ajeita lá a gravata, o vestido, e continua dançando, e a coisa vai. Mas você que está assistindo o filme, você já fica roendo um unha, você fala: esse navio está afundando, alguém faz alguma coisa. E esse pastor vai comparar a história da humanidade, essa história ruim, essa história de angústia, essa história de maldade, como o Titanic que já bateu no iceberg. Ou seja, essa história de maldade, de pecado vai acabar. Tal como se Jesus fosse esse iceberg. Fala assim: olha, agora tem um prazo, agora a coisa vai acabar. Por quê? Porque a história de amor chegou. E quando Jesus vier na sua segunda vinda, Ele cumprirá plenamente essa história, que é uma história de justiça e de amor. E Ele vai dizer: agora acabou, agora se encerra aqui. Irmãos, nós cremos nisso, ou deveríamos crer, né? Mas a ideia é que a gente enxergue a nossa história de vida e a história do mundo deste modo. Ainda que você passe por dificuldades, por tristeza, por angústia, a história que Deus está construindo em você através de Jesus é uma história de amor. É uma história de amor. Talvez você não saiba tudo, talvez o tapete está sendo tecido ainda, mas ainda assim, quando a gente olhar para trás, nós vamos ver como Deus foi bondoso para comigo, como Deus foi gracioso para comigo. Alguém vai dizer assim, quando a gente chegar lá no céu, nós vamos botar a mão na cabeça no primeiro minuto e dizer assim: por que eu chorei tanto? Claro, a gente está chorando porque a gente não chegou no céu. É válido chorar por coisas que nos machucam, é verdade, mas lá no céu nós vamos entender, tudo isso era uma história de amor. Não estou querendo diminuir nossas dores, faço esse adendo, obviamente, mas estou querendo dizer que aquilo que Deus fez com Jesus, Deus em Jesus constrói em nós também um cuidado, um amor, enfim, uma graça sobre as nossas vidas. E eu quero orar com você sobre essa história que acontece depois do Natal, mas que evidencia o trato de Deus com a humanidade, conosco, em todo o tempo através de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem falado a nós. Obrigado pela Tua graça soberana, porque do Egito o Senhor chamou o Seu Filho e cumpre em Jesus plenamente as promessas a Israel. Obrigado porque o Senhor tem sido aquele que cuida de nós, tal como cuidou de Jesus. Na verdade, por vezes não entendemos o Seu cuidado, por vezes até podemos perguntar: Senhor, isso é cuidado? Mas certamente é um Deus que nos ama e nos cuida, nos tornando mais parecido com o Seu Filho. Então nos ajuda a enxergar todo esse processo com gratidão, com alegria e com graça que vem do Senhor. Oramos em nome de Jesus, amém.